gehören zum FC Köln und wir gehören zum KIC. Wir trinken gerne Kölsch, wir fahren KVC. Enkelmensch Milovic, bei uns ist immer jetzt los. Wir feiern jene Jahre bleiben bei uns. Auch auf der Straße, da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Wir haben der Kölsche Klüngel und der Schuss so heiße Tee. Allah für Rosenmondach und Aloha CSD. Wir sind multikultinarisch, wir sind multikulturell. Wir sind in jeder Hinsicht aktuell, auch sexuell. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir lieben auf den größten Tag und dann noch immer Durst. Sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott, dann noch immer Durst. Wir leben heute nicht morgen, so schnell verjährt sich. Wir leben alle Sorgen, wir leben den Augenblick. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando, nesse momento, a solenidade de lançamento do livro Fachwerk, a técnica construtiva em Chaemel, de Angelina Wittmann. Após uma pesquisa de mais de 25 anos, reforçamos que, em Chaemel, não é um estilo, não é limitado dentro de um conceito engessado, dentro de um recorte do tempo somente. Não é, entre aspas, ripa, colada em uma parede de alvenaria. Não é tecnologia repassada pelos indígenas que viviam no Brasil quando chegaram os pioneiros. Não foi construído e usado pelos colonos somente, não é coisa velha, não é passado, não é coisa pobre, não é só aquela edificação que tem tijolos à vista. A casa com estrutura em Chaemel é um dos muitos modelos resultantes de um processo que teve início durante a primeira grande revolução do homem, quando esse deixou de ser coletor e caçador e se fixou no solo, tornando-se agricultor a pastor. O homem que domou, segundo Mumford, a si mesmo e depois o meio insalubre que tinha que tirar a sua sobrevivência e construir a sua casa primária com materiais tirados deste meio, o embrião da casa de madeira encaixada com a presença dos primeiros encaixes. Em Chaemel é uma estrutura de madeira independentemente das paredes, com toda a complexidade da distribuição de cargas que isso significa, e só conseguida nas casas de alvenaria após os experimentos na igreja de Santa Sofia no século VI e depois evoluído até chegar à leveza dos vitrais das catedrais góticas, o ápice desta revolução na técnica construtiva em alvenaria de pedras. A casa de madeira já representava a sua estrutura independente das paredes há 6.000 anos antes de Cristo, e que nunca deixou de ser construída até o tempo presente. Agradecendo pela presença, convidamos para se postarem junto a esse cerimonial, chamamos o representante do prefeito de Blumenau, Sr. Mário Hildebrand, Sr. Roger Schreiber, diretor de planejamento. Chamamos a cônsul honorária da Alemanha em Blumenau, Sra. Susanne Klems-Adam. Chamamos a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Sra. Daniela Sarmento.
Representando o secretário municipal de Cultura e Relações Institucionais, senhor Rodrigo Ramos, chamamos a senhora Sueli Petri, diretora do Patrimônio Histórico Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. Chamamos o vereador de Blumenau, Jens Mantau. Chamamos o presidente do Instituto Histórico de Blumenau, senhor Marcos Schröder. E o presidente do Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau, senhor Dieter Berner, esse que vos fala. Registramos e agradecemos também a honrosa presença dos folcloristas dos grupos folclóricos da FG, da região, coralistas dos grupos de canto coral, professores, arquitetos, acadêmicos e proprietários de casas em Chaimel, residentes em Blumenau e também em cidades da região como Ibirama, Rio do Sul, Indaial, São Bento, Jaraguá do Sul, Pomerode e Gaspar. Registramos e agradecemos igualmente a presença da artista plástica de Pomerode, Margaret Ruth Zürte, que apresenta 4 obras expostas próximas à mesa da autora, cujo objetivo é a técnica construtiva em Chaimel. Como também registramos e agradecemos a presença de Hans-Jürgen Jopp, conhecido como Spitz, organista e músico formado na Alemanha, nascido na vila de Mechenrath, conhecida como Ellenbach, norte da Baviera. Spitz é o tecladista e arranjador do coro masculino Liederkranz, coro que ensaia e é um dos grupos culturais do Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Hans-Jürgen Jopp foi o primeiro vocalista de uma das grandes bandas alemãs que tocaram na Oktoberfest de Blumenau na década de 90, chamada Die Odenwälder Fidele Buam. Saudamos ainda os demais convidados que nos prestigiam na noite de hoje, de forma muito especial e carinhosa a família da autora do livro lançado hoje. Iniciamos esta cerimônia, acompanharemos com respeito a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino nacional alemão.
Destacamos a seguir a apresentação do livro feita por Rodrigo Ramos, jornalista, produtor cultural, professor, especialista em arte e educação e atual secretário municipal de Cultura e Relações Institucionais. Ficamos surpresos com o convite para fazer a apresentação deste livro. Como jornalista, produtor cultural, professor e cidadão, tenho observado o trabalho da arquiteta e memorialista Angelina Wittmann nas questões da preservação da memória em Blumenau e região. Este livro não é revisionista, mas apresenta reflexões sobre as formas construtivas como identidade cultural da região do Vale do Itajaí. A publicação traz informações de forma a entender as dimensões teóricas e práticas utilizadas na arquitetura. Considerada como um braço da história da arte, a arquitetura marca ideias e os grandes feitos e defeitos da sociedade humana. Nas próximas páginas, o leitor, que se debruçar sobre esta obra, encontrará uma infinidade de informações técnicas e terá também um panorama da história da arquitetura. Neste recorte histórico e linha do tempo, Angelina vai em busca de informações das primeiras civilizações e mostra detalhes muito similares aos usados no período neolítico com a técnica construtiva do Fachwerkbau. Curiosa e inquieta, não se contenta apenas com a pesquisa histórica e busca, através de relatos que ela obteve, partilhar opiniões e ideias sobre as questões patrimoniais e de preservação. Uma atitude que leva a sociedade a refletir. Angelina trabalha a cultura, a cidade e, mais uma vez, aponta para ações de preservação que devem ser vivenciadas por toda a sociedade e a que podemos chamar de ação de cidadania cultural. Para os leitores argutos, é uma rica contribuição com diálogo franco e inteligente para avançarmos na política pública cultural de preservação do patrimônio da sociedade. Assinado Rodrigo Rogério Ramos. Também na apresentação do livro, feita por Dr. Wolfgang Betz, traduzido do alemão por Beatriz Niemeyer, se destaca. A arquiteta Angelina Wittmann registra, através desta obra, o resultado de vários anos de pesquisa sobre a construção em Chaimel. Seu trabalho científico estende-se sobre uma vasta área geográfica e compreende profundidade histórica. Imigrantes alemães trouxeram esta técnica de construção de suas regiões para o sul do Brasil e a adaptaram às condições locais. Durante várias viagens por regiões da Alemanha, a autora estudou em Chaimel, fez comparações e demonstra as diferenças de forma clara, com descrições detalhadas, desenhos e fotografias. Um fragmento dessas viagens e estudos de Angelina Wittmann eu tive o prazer de acompanhar. Nas cidades históricas de Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Bad Windheim e outras, ainda hoje os moradores orgulham-se de suas edificações em Chaimel e da imagem que as mesas concedem às suas cidades. A inconfundível identidade destas cidades revigora a sensação de pertencimento de seus moradores e acentua o agradável estilo de vida que se encontra nas ruas estreitas e vielas, o que atrai anualmente milhares de turistas de todo o mundo. Durante séculos, era a madeira que determinava a forma de construir de grande parte da população, dos trabalhadores da classe média baixa e agricultores. Na Francônia, como em outras regiões da Alemanha,
o legado das construções dos pequenos burgueses é conservado em museus, como também no Museu a Céu Aberto Freilichtmuseum de Bad Windsheim. Na engenharia da construção urbana, a proteção patrimonial cultural goza de uma posição importante, o que, sem o apoio dos habitantes, não seria possível. Angelina conheceu também, durante suas pesquisas, essas 3 visões sobre o assunto: a do diretor do museu, a do arquiteto urbano e a de um curador municipal de patrimônio histórico. Esses especialistas debateram com a arquiteta de Santa Catarina com espontâneo interesse. Por esta razão, a obra de Angelina Wittmann deverá servir excepcionalmente bem para fomentar o conhecimento e a compreensão deste legado cultural alemão no Brasil. O mesmo, ainda que represente a forma de construir tradicional e despretensiosa de moradores do campo e cidadãos humildes, merece ser valorizado e protegido. Nesse sentido, desejo que esse considerável trabalho receba a atenção de numerosos e sensíveis leitores e admiradores. Assinado Dr. Wolfgang Betz. Para melhor entendermos a obra hoje lançada, ouviremos a seguir os seguintes pronunciamentos. Chamamos esse instante para fazer uso da palavra a autora Angelina Wittmann. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, em especial todos que estão aqui. As autoridades aqui presentes listadas e aos amigos, os arquitetos, os historiadores, os familiares, os coralistas, os folcloristas e os músicos. Nunca jamais fazemos alguma coisa sozinhos, muito menos escrever um livro. É preciso somente começar, que a equipe aumenta. Antes de mais nada, nossa gratidão ao parceiro, amigo, companheiro de jornada que confiou e confia e aceita qualquer desafio diante das minhas pesquisas que efetuamos, acompanhando-nos. Roberto Wittmann. Também agradecemos ao Jorge Wittmann, nosso filho, que faz a arte dos nossos livros. Esse é o 2º livro que pretende ter uma continuidade a partir de uma mesma arte, mudando somente os títulos e a fotografia de capa. Então, quem já tem o primeiro, A Estrada de Ferro, tem esse 2º, inicia-se uma coleção. E quem faz a arte é o Jorge Wittmann, com maior alegria. Agradecemos também à Municipalidade de Blumenau, à Fundação Cultural, as pessoas que prontamente nos atendem e respondem às nossas curiosas perguntas e a permissão de efetuarmos registros fotográficos aqui na cidade de Blumenau, na região, em outros estados e até mesmo na Alemanha, país de origem dos pioneiros que trouxeram essa técnica construtiva para o Brasil. Nossa especial gratidão a Wolfgang Betz, presidente e editor da revista Weltruf de Unterfranken, que após ter nos acompanhado e nos levado ao encontro de arquitetos e pesquisadores sobre FAVEC, lá na Alemanha, displicentemente nos perguntou se pretendíamos publicar essa pesquisa. Na época, diante do volume de respostas e conclusões que encontramos, prontamente dissemos-lhes que sim. E ali nós tínhamos selado um compromisso que, na verdade, teve origem em 2014, quando fomos questionados pela professora Hilda Braun, amplamente citado na obra, do Espírito Santo, no encontro do CAAL, encontro das comunidades de língua alemã, ocorrido na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, que ela nos perguntou por que a casa em Chaimel, no Rio Grande do Sul, construída no Rio Grande do Sul, é diferente da casa em Chaimel, construída no Espírito Santo e em Santa Catarina.
Prontamente nós respondemos a ela a partir de nosso conhecimento de formação da arquitetura. Respondemos e, imediatamente, ela nos questionou. Por que você não faz um livro sobre isso para outras pessoas também conhecerem? Por que dessa diferença? Em síntese, o projeto tomou forma de maneira natural e interessante. Naturalmente, passamos o ano de 2019 organizando esse material, um material de pesquisa realmente com mais de 25 anos. Nós começamos a pesquisar na Escola do Machado de Assis. Nós temos aqui na presença a secretária de Educação, que na época era diretora do Machado de Assis, onde a professora Aurene desenvolvia um trabalho de construir uma maquete em Chaimel, e nós acompanhávamos o trabalho dos nossos filhos, e ali despertou interesse, e não parou até aqui. Depois fizemos o curso de arquitetura, e isso foi naturalmente crescendo lá dentro. Todo esse processo é contado no livro, de maneira muito leve, dentro de uma leitura provocativa, e texto que buscamos disponibilizar aos pesquisadores, aos estudantes de vários períodos de uso formal, desde as crianças da escola primária, até pesquisadores que fazem suas teses e suas dissertações, artesãos de madeira, ou aqueles que apreciam a casa em Chaimel, ou até mesmo o proprietário que quer compreender a manutenção dessa técnica construtiva e quer manter a sua casa. O trabalho surgiu como forma de contribuição no nosso tempo presente, mas principalmente ciente de sua importância para as futuras gerações de pesquisadores, estudiosos e interessados no tema. A última publicação sobre Chaimel aconteceu na década de 1970 e faz parte das nossas referências, que foi assinado pelo professor Guinta Weimar, do Rio Grande do Sul, que publicou a sua dissertação de mestrado estudando a região do Rio Grande do Sul. Então, existia um déficit muito grande de conteúdo material para esses pesquisadores. O seu nome faz parte das referências. Estaremos conversando com ele sobre o tema na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ainda nesse semestre, quando nós estaremos palestrando lá e apresentando o livro. Sentimos também que se sabia mais ou menos o que é em Chaimel, mais ou menos, alguns, mas não de maneira plena, mas como fragmentos, também dentro dos períodos históricos. O que fizemos foi, a partir da pesquisa na Alemanha, com a presença dos pesquisadores, que o Enxaimel não deve ser visto somente como um fragmento histórico, como comumente é feito nas regiões do Brasil. Enxaimel é, entre aspas, Enxaimel só é Enxaimel quando é assim. Enxaimel aqui é quando é assim. Enxaimel é o resultado evolutivo dentro da época na qual foi construída, desde o período neolítico até o momento presente, de um processo que teve início há muito tempo. Citamos no livro e repetimos aqui. Eu tomo a liberdade porque nós resumimos em 5 minutos como uma inspiração, mais ou menos o que significa conclusivamente Enxaimel. Enxaimel definitivamente não é um estilo, não é limitado dentro de um conceito engessado, dentro de um recorte de tempo somente. Não é ripa colada em parede de alvenaria, não é tecnologia repassada pelos indígenas que viviam no Brasil quando chegaram os pioneiros. Não foi construído e usado pelos colonos somente como é coisa velha. Não é passado, não é coisa pobre, não é só aquela edificação que tem tijolos à vista. Isso não é Enxaimel, não é só isso. A casa com a estrutura Enxaimel é um dos modelos resultantes de um processo que teve início durante a primeira grande revolução do homem, quando esse deixou de ser coletor e caçador, e se fixou no solo, tornando-se agricultor e pastor. Enxaimel é uma estrutura de madeira independente das paredes, com toda a complexidade da distribuição de cargas que isso significa, e só conseguida nas casas de alvenaria após experimentos ocorridos no século XVI. A estrutura Enxaimel agregou identidade e características diferenciadas
as cidades intramuros e depois as cidades livres assentadas junto aos rios, na Alemanha, na Europa e também no Vale do Itajaí e outras regiões do Brasil. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, litoral catarinense, tem Chaimel, de maneiras diferentes, construtivas. Ao contrário do que afirmam as pessoas desprovidas de conhecimento, a técnica construtiva nunca deixou de ser construída em solo alemão, por representar uma das expressões culturais máximas na forma de arquitetura daquelas cidades, que habitam o inconsciente coletivo há mais de 7.000 anos. As pessoas que guardam esse patrimônio no tempo presente e também constroem novos são descendentes diretos daqueles que iniciaram o embrião dessa técnica construtiva no período neolítico, e essa foi repassada de uma geração a outra, sempre com o acréscimo de melhorias e novas tecnologias advindas de experimentos práticos. Há também aqueles que fazem questão da tradição no momento de construir a casa em Chaimel, utilizando as mesmas ferramentas, rituais e práticas de alguns milhares de anos atrás, da época áurea medieval, período nacional da Alemanha, onde a produção contemporânea de Chaimel faz uso de tecnologia de ponta, robótica, modelagem, disponibilidade em catálogos, com diversos tipos de materiais para o fechamento, volumes, formas, tudo seguindo a rigorosa legislação ambiental e construtiva daquele país. Atualmente, na Alemanha, o uso da estrutura em Chaimel e sua versatilidade mediante a disponibilidade de diversos materiais alternativos para seu fechamento tem também o aspecto ecológico e seu uso relacionado à sustentabilidade do bem morar. De acordo com o professor Jacques Roberto Eleutério, pesquisador do uso da madeira na arquitetura, abre aspas, a madeira é o único material que pode atingir a sustentabilidade. Concreto, vidro, cerâmica, plástico só emite carbono e seus processos produtivos enquanto a madeira acumula carbono. Foi um grande prazer compartilhar e poder compartilhar essa pesquisa, está sendo um grande prazer. O livro agora vai para as escolas. No final desse cerimonial, nós vamos entregar os livros para a Secretaria de Educação, colocar nas escolas de Blumenau, que esse é o objetivo. Também vai para a biblioteca da FURB e outras bibliotecas. Nós temos a apresentação do livro em 14 municípios da região, mais ou menos pré-agendado. E todos esses municípios vão receber esses livros, que foram locais onde nós fizemos a pesquisa. É o objetivo, distribuir para as gerações futuras, que são os pequenos das escolas também. Professora Maria Luísa. E a pesquisa deve prosseguir, porque o que nós fizemos aqui foi um apanhado, uma base sobre o tema. E esse tema deixa vários segmentos para outros pesquisadores darem sequência a tipos diferentes de assuntos dentro da técnica construtiva, a partir de. Então, foi uma organização, na verdade, a partir do estudo na nossa região, na região do Rio Grande do Sul e Espírito Santo, juntamente com o que veio da Alemanha e como eles olham em Chaimel lá, a origem realmente, como aconteceu, e o local que aconteceu lá, de uma maneira simples, nós apresentamos para vocês e para a comunidade na forma de um livro. Muito obrigada pela presença e continuo com o cerimonial. Obrigada. Chamamos agora para fazer uso da palavra o senhor Roger Scheiber, diretor de planejamento e representando nesse ato o nosso prefeito Mário Hildebrand. Boa noite a todos, boa noite às autoridades, ao público aqui presente e uma boa noite especial para a Angelina, que foi por um período nossa colega de trabalho lá no Departamento de Patrimônio Cultural Edificado, de Preservação de Patrimônio Cultural Edificado, e gostaria de parabenizá-la, né, pela obra, pela pesquisa, pelo trabalho.
esse trabalho importante, né, no entendimento, na divulgação e, consequentemente, na perpetuação da técnica Enxaimel. Então, são pesquisas assim que promovem a perenidade de uma técnica, do conhecimento, né? Então, a gente só tem a agradecer, né, principalmente a sua dedicação. Parabéns pela obra, parabéns pela pesquisa e parabéns pela dedicação. Chamamos nesse momento para fazer uso da palavra a senhora Daniela Sarmento, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Agradecer o convite, Angelina, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. E, antes de falar em nome do Conselho de Arquitetura, eu gostaria de fazer assim, uma saudação de estar aqui ao lado de uma colega, que eu, quando entrei no curso de arquitetura, eu era caloura, né, da Angelina. Então, Angelina, é muito bacana a gente ver a tua dedicação e o que você entrega para a sociedade, e a sua disciplina, a sua responsabilidade, a sua dedicação, ela inspira. E quando você traz um livro como esse, e com essa temática, e com quanto tempo, né, de dedicação e pesquisa, eu queria chamar a atenção, vocês já, no cerimonial, já entregaram para nós vários elementos técnicos e do histórico dessa pesquisa, mas eu queria chamar a atenção para o que significa uma obra como essa para o nosso conhecimento e para o nosso futuro em relação às nossas cidades e à construção e à continuação da construção dos nossos abrigos. E, quando você termina o livro, eu já tive a grata surpresa de recebê-lo, e quando você diz que você termina pensando no futuro, né, o último capítulo você fala da sustentabilidade e da permanência e da atualidade desse tema. E eu chamo aqui a atenção para essa reflexão. Como estamos hoje construindo a nossa cidade e como estamos avançando com as nossas decisões projetuais. E como a gente tem a responsabilidade de estar entregando a solução para os nossos reais problemas. E chama a atenção que a técnica Enxaimel, ela é uma solução super versátil, ela é dinâmica, ela nos possibilita a montagem, a desmontagem, ela nos traz muitos conceitos que nós podemos, a partir da inspiração dessa tecnologia, desenvolver novas soluções e atualizá-la. Então, nessa perspectiva, o teu livro nos amplia a olhar a nossa condição como construtores das cidades, mas também como habitantes dessa cidade. E o Enxaimel, especialmente na nossa região, ele resgata a nossa identidade, não é? Então, é um prazer enorme estar recebendo esse livro. Dizer que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo respalda, né, todas as publicações que vêm ao encontro da evolução do conhecimento da arquitetura e do urbanismo. E eu quero ressaltar, fechando a minha fala, da função social do arquiteto. E você, nessa noite, cumpre a sua missão. Muito obrigada por entregar essa pesquisa e nos ajudar a ampliar o conhecimento. Muito obrigada. Chamamos, nesse momento, para fazer uso da palavra a professora Sueli Petri, diretora do Patrimônio Histórico Museológico da Fundação Cultural de Blumenau e também representando o secretário municipal de Cultura e Relações Institucionais, senhor Rodrigo Ramos. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar participando deste momento solene, que é trazer para o público uma obra de mais de 25 anos de pesquisa. Conheci a Angelina pela primeira vez no momento que ela me convidou para ser a oradora da sua turma de formatura,
Hein? Paraninfa, exato. E, a partir daí, começo a acompanhá-la no seu projeto de perseverança, persistência, muitas vezes brigando pela sua defesa de interesses em prol da cidade. E o coroamento deste momento é o início de muitos outros momentos. Você abriu um leque, você abriu um baú de muitas informações. E eu não li o livro ainda, mas pela sua fala, pela sua explicação ao longo do seu momento de falar sobre a obra, se percebe quanto conhecimento, desde o tempo do Neolítico aos dias de hoje, o enxaimel está presente. E ele não para. E depende de vocês, arquitetos, nós, historiadores, nós que somos aqueles que se preocupam com a guarda da documentação, trabalhar, divulgar, que esse processo de evolução da arquitetura está sempre vinculada ao enxaimel. A nossa região do Grande Vale do Itajaí é muito rica nesse processo arquitetônico que veio na bagagem cultural dos imigrantes e que já existia no Brasil em outras localidades, como você disse, de uma diversidade muito grande que se tem do enxaimel. E, naturalmente, se formos comparar com as edificações do enxaimel da Europa, com a simplicidade dos nossos imigrantes quando adotaram esse conhecimento que trouxeram para as suas residências, com que orgulho eles usaram essas suas casas, que aos poucos foram ampliando. E me agrada muito ver que a capa do livro é exatamente a casa mais antiga que nós temos dentro da arquitetura do enxaimel. E trago a você os cumprimentos do meu secretário de Cultura, seu Rodrigo Ramos, e desejar a você muito sucesso, que continue sendo aquela Angelina perseverante, persistente, sabendo o que quer e não mede esforços para atingir as suas metas. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Parabéns. Eu chamo agora a Angelina Wittmann para fazer a entrega dos livros. Nós queremos aproveitar esse momento solene para repassar os livros às escolas municipais, aproveitando, oportunizando a presença da secretária de Educação, a professora Maria Luísa, e a professora... Desculpa. Então, eu convido a professora para vir aqui na frente, formalmente, e vocês, simbolicamente, depois nós repassamos os demais exemplares. Depois nós complementamos. Para distribuir aquelas escolas que vão fazer mais uso, que é importante, depois pensando nos pequenos também, baseado no que nós vimos lá no Machado de Assis. Bem, a seguir nós teremos um momento musical e também folclórico. Nós teremos o repertório alemão proporcionado pelo Spitz e seus amigos, a banda, e também nós temos a apresentação da Blumenauer Volkstanzgruppe, a pedido, né? A Blumenauer Volkstanzgruppe do Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau é o mais antigo grupo folclórico da cidade. Já realizou 4 turnês pela Europa. A última foi no ano passado, participando da Europeária, o maior encontro de grupos folclóricos na Europa. A primeira dança, Niederbayerische Mazurka. Ah, tá. O que
desculpa.
Agora convidamos a todos a participar da dança de integração. A primeira é a Yegamash. Se mais alguém quiser participar e não está sendo convidado, pode entrar no círculo. Auf geht's! As damas dão meia volta, as damas voltam. Quando começar a tocar valsa, dança com o primeiro que estiver na frente. No início, marchando, auf geht's! Aqui eu acho que a maioria já conhece essa dança, né? Damos meia volta. A próxima é Bauernmadel. Esse é o grande grupo da Blumenau Volkshochschule. Andando. 1, 2, 3, gira. 1, 2, 3, gira. Girando a moça. Avançando a moça.
o pessoal já está muito esperto aí. As mãos são cruzadas. Girando a dama, ela vai adiante. Mão armada quer ser camponesa. Nossa, vocês já estão perfeitos. Já é um grupo folclórico. Isso, obrigado a todos. Muito obrigado.
senkt sich auf die Dächer der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, der Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf dem Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, wer du hast, wo du bist. Die Postkarten dort an der Wand, in der Ecke das Foto vom Fußballverein. Das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst einen Cent in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pilz in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per Du. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. La 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 la. In der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Oh! Agora chegou o maestro aqui, ó. Chegou! Ele chegou! Em cima da hora. Em cima na laça! Fliege mit mir, Vater. Am Strande von Rio, da stand ganz allein ein kleines Mädel in Abendschein. Ein Blut
wie Heimat mir sein. Komm mit zur Donau, komm mit zum Rhein, komm mit in unser schönes altes Deutschland ein. Fliege mit mir in die Heimat. Fliege mit mir übers Meer. Fliege mit mir in den Himmel hinein. Mein Mädel, ich lade dich ein. Fliege mit mir in den Himmel hinein. Mein Mädel, ich lade dich ein. Halt zu!